Bom dia, pessoal. Hoje, como a gente tem falado muito aí nas aulas sobre arquivos JSON, então hoje a gente vai trazer em mais detalhes a estrutura do arquivo JSON, que não é muito diferente do próprio JavaScript, até porque o JSON ele teve origem, né, nos objetos do JavaScript, a gente vai ver. E aí então nós vamos começar a estruturar o código da aula passada, também para começar a organizar a nossa arquitetura do back-end. Então, temos aqui os conteúdos que nós já vimos. Hoje nós vamos ver os arquivos JSON e nós vamos salvar e recuperar um arquivo no nosso back-end para poder controlar aí os dados inseridos através da nossa API. E nós vamos ver também o porquê que isso não vai existir na vida real dessa forma que nós vamos fazer na aula de hoje. Então, arquivo JSON, né? JSON é uma sigla, né, que se origina aí de JavaScript Object Notation, né? É um modelo para armazenamento e transmissão de informações no formato texto. Apesar de muito simples, tem sido bastante utilizado por aplicações web devido à sua capacidade de estruturar informações de uma forma bem mais compacta do que a conseguida pelo modelo XML. O modelo XML estrutura o arquivo com base em tags e propriedades de tag. XML é uma forma mais verbosa de se escrever um arquivo e também é uma forma mais custosa para você inteirar os nós e escrever e ler, né? Então, após o JSON, né, a grande maioria faz uso aí de JSON, tanto para fazer a transmissão de resultado de APIs do tipo REST, que são essas que nós estamos criando, como para armazenamento de informações, como para manipular arquivos, né? O JSON tem sido usado aí massivamente. Nós vamos ver também mais para frente que, devido à grande utilização desse formato, né, por Google, Yahoo, bancos de dados foram criados baseados nesse formato, né? Nós vamos entender também depois o conceito de banco de dados e alguns bancos de dados que fazem uso do formato de arquivo e principalmente do arquivo JSON. Então, vamos começar observando a sintaxe no JSON, né? A ideia utilizada pelo JSON para representar as informações é extremamente simples. Para cada valor representado, atribui-se um nome, né, ou uma label, um rótulo, que descreve o seu significado. Esta sintaxe é derivada da forma utilizada pelo JavaScript para representar informações. Por exemplo, para representar o ano de 2012, utiliza-se a seguinte sintaxe, né? Ano, né, a propriedade entre aspas dupla, 2 pontos e o valor, né? Então, no arquivo JSON, nós sempre vamos ver as propriedades 2 pontos valor, que é a mesma forma que funciona um objeto JavaScript também. Então, nós temos os tipos básicos, primitivos, tipos básicos ou primitivos, né? Vocês podem se deparar com as duas nomenclaturas, ou o tipo nulo, que é uma exceção a tudo, para qualquer propriedade. Então,
Um par valor deve ser representado pelo nome entre aspas dupla, seguido dos dois pontos e seguido do valor. Os valores possuem apenas 3 tipos básicos. O número inteiro ou real, né? Aqui temos a temperatura, -2, um número inteiro. Temos a altura, 1,72, que é um número real. Em outras linguagens, a gente pode chamar isso de um número decimal, ponto flutuante. Né? Em JavaScript, ele é um número real, é um tipo numérico, ou um tipo inteiro. Temos o booleano, por exemplo, aqui, casado true ou false. E note que o tipo numérico e o tipo booleano não fazem uso de aspas. Né? A partir do momento que o valor, por exemplo, aqui site, devMedia, estiver também entre aspas dupla, ele se transforma no último tipo, que é a string. Então, valores numéricos, valores booleanos, não tem aspas, e, por fim, o tipo null. Tipo null significa que aquele campo não tem valor algum, né? E também não é utilizado as aspas. Existe uma grande diferença que vocês vão ver ao longo do tempo, que um tipo nulo significa que não tem qualquer valor atribuído na memória, porém existe uma reserva na memória para um ponteiro para guardar o nome da propriedade, e ela não tem nada dentro. O tipo nulo é diferente, por exemplo, de escrever aspas duplas início e aspas duplas fim sem nada dentro. Quando a gente faz isso, ele é uma string vazia, tá? E quando a gente coloca o número 0, ele é um tipo numérico vazio também. 0, ele é a representação vazio no JavaScript. Nós vamos fazer algumas comparações para ver, por exemplo, que se a gente fizer um if 0 no JavaScript, a resposta é falso, tá? Mas 0 é um número inteiro também. E nós temos os tipos complexos, né? Aí é que a coisa começa a ficar boa para o JSON, que é a capacidade dele de encadear tipos complexos para fazermos estruturas mais complexas e ricas do nosso arquivo, né? Vamos fazer um comparativo com aquele arquivo do tipo CSV que a gente viu nas primeiras aulas, que é um formato de arquivo separado por ponto e vírgula. Se nós tivermos uma propriedade que é filha da outra, nós teríamos 2 linhas no CSV e teríamos que fazer todo um algoritmo, toda uma regra para saber que a determinada linha pertenceria à primeira e etc. Aqui com o JSON essa tarefa se torna muito mais fácil com os tipos complexos. Então aqui tem um exemplo de tipo complexo. Um vetor em JavaScript também é escrito desta forma, e ele é um tipo complexo no JSON. Vamos supor que a gente tivesse a propriedade aqui estados, 2 pontos e uma lista, um vetor de strings aqui, RG, SP, MG, RS, etc. Né? Então ele suporta o tipo lista. E as listas, assim como no JavaScript, também podem ser alinhadas. Então vamos supor que essa nossa propriedade aqui seja uma matriz, né? Uma lista de listas, dando aqui 2 dimensões para a nossa lista. Também é possível. E também é possível que, mas não é uma boa prática no arquivo JSON, que os tipos internos de uma lista, os tipos primitivos, sejam de tipos diferentes. Tá? Aqui no exemplo, o vetor é um vetor de strings, e aqui essa matriz, no caso, é uma matriz que é de inteiros. Mas note que a boa prática é que você nunca misture tipos dentro de uma lista. Caso haja essa necessidade, é melhor
que se crie objetos. Então, dentro dos tipos complexos também existem objetos, né? Nosso JSON ele pode fazer o armazenamento de objetos como propriedade principal ou derivada. O objeto ele se caracteriza tanto no JavaScript aqui quanto no JSON pelo agrupamento através das chaves, né? Então, quando nós temos a abertura e o fechamento da chave, isso significa que nós temos um objeto. E aí, então, o objeto, como a gente viu em orientação a objetos, ele é composto por propriedades e métodos. Nesse caso aqui do JSON, nós estamos vendo aqui as propriedades de um objeto. Título, por exemplo, JSON versus XML. Resumo, tem aqui mais uma propriedade, ano. E aqui temos um gênero, que é uma lista de strings. Ou seja, uma das nossas propriedades do nosso arquivo JSON poderia ser filme, dois pontos, um objeto. Poderia ser uma lista de filme, por exemplo, filmes, dois pontos, abre colchete, vários objetos alinhados. Né? Então, com isso, entre agrupamentos de objetos e listas e propriedades primitivas, nós estruturamos o nosso arquivo JSON. Aqui tem o exemplo da lista de objetos, né? Como eu falei do filme. Supor que a nossa propriedade aqui do JSON fosse filmes, dois pontos, abre colchete, vai vir uma lista, e os elementos dessa lista, desse vetor, seriam uma lista de objetos, e todos os objetos com as mesmas propriedades aqui. Né? Então, neste formato do JSON, a gente consegue armazenar muito mais informações e depois, na hora de interpretar essas informações, fica muito mais fácil da gente converter o arquivo já em objetos JavaScript. Porém, muitas outras linguagens também fazem uso do JSON para poder manipular o transporte de informações. E aí cada linguagem tem bibliotecas aí para fazer o parse do arquivo JSON. O próprio JavaScript tem a biblioteca JSON para fazer parse e transformar em string e recuperar de um texto e converter em objeto JavaScript a partir do JSON. Tá? Mas para o JavaScript, esse é um processo muito mais comum, visto que a própria estrutura do JSON é a estrutura de objetos JavaScript. Então, agora que a gente viu aí como que funciona a estrutura do JSON, vamos falar um pouco da estrutura do nosso projeto back-end da aula passada. E nós vamos começar aqui a evoluir esse código do nosso back-end, dividindo esse código em camadas, né? Por que que isso é importante? À medida que o nosso código vai crescendo, é preciso estruturar esse código em responsabilidades que as nossas classes vão ter para que fique legível e fácil de evoluir, além de fácil de debugar e de procurar problemas caso eles ocorram. Né? A forma de estruturar projetos ela é denominada de design patterns. Né? Eu escrevi aqui um design pattern para essa arquitetura, dividindo as camadas da seguinte forma. A porta de entrada do nosso back-end, o index inicializa o nosso servidor, né, o código que vai dar o start no nosso servidor. Aí o index ele vai ficar escutando através das rotas. Né? Então a porta de entrada de toda a nossa API vai estar aqui dentro das rotas. As rotas, por sua vez, vão separar por caminhos da URL
vão interpretar quem é a chamada, e aí então ela vai chamar a nossa camada de serviço, que é responsável por toda a regra de negócio envolvendo a chamada da rota. E ao executar a regra de negócio, a camada de serviço vai fazer uso da camada do repositório, aonde essa camada é responsável na aula de hoje apenas por ler e escrever arquivo, mas ela é uma camada também que vai ser responsável por acessar banco de dados, escrever no banco de dados. Então, tudo que for relacionado a obter e escrever dados vai ficar dentro aqui de repositório. Por fim, os nossos models são os objetos que nós vamos usar para transportar a informação e também manipular a informação em cada uma de suas instâncias, que nós vamos ver em mais detalhes, para que ele seja escrito, lido e interpretado através dos nossos módulos, para que todas as camadas façam uso dessa informação. Então, esse é um pattern simples aqui para um back-end de API. Tá? Design pattern não existe certo e errado, né? Como a gente viu na aula passada. Assim como os paradigmas da programação também não existem certo e errado. Existe o que é mais conveniente, o que é mais prático e o que vai deixar o seu código mais organizado e mais fácil de evoluir. Tá? Nós vamos ver também mais para frente o conceito de Solid, que vem sendo bem empregado, né, nesta parte de design patterns e arquitetura limpa e código limpo. Tá? Uma outra recomendação para vocês também, à medida que o curso vai evoluindo, existem 2 livros bem legais, um que é a arquitetura limpa e outro que é o código limpo. Vale bastante a pena ler aí como material de apoio. Então, e aqui nós vamos ter o exercício, mas antes da gente falar sobre o exercício, vamos ver como que funciona essa estruturação do código. Aqui, na aula 15, esse código já está lá no nosso repositório do Bitbucket, dentro de aula 15, vamos ver como que ficou a nossa estrutura de código. Então, o nosso código, né, ao inicializar o nosso Node.js, né, o ponto de entrada é o index.js. Ao executar o index.js, o que vai acontecer? Veja como que o nosso index.js ficou bem mais enxuto do que o index.js de ontem, que tinha todas as funcionalidades misturadas. E esse index.js tem por responsabilidade apenas importar o framework Express, que é o framework que nós estamos utilizando aí para tratar as requisições HTTP, importar o nosso arquivo router, que é responsável aí por inicializar nossas rotas, executar o Express para que o seu conteúdo fique na variável app, né, definir a constante da porta, que no nosso caso aqui vai ser a 3000, usar a funcionalidade JSON do Express para podermos mandar JSON e receber JSON no corpo das requisições. E aqui nós vamos usar a rota barra a rota original, nós vamos encaminhar para o nosso arquivo de router, que nós já vamos ver a estrutura dele. E aí então, vamos inicializar o servidor, que vai estar escutando aqui na porta que definimos. Então, nosso arquivo index ficou muito mais enxuto, ele é só isso. Então, uma vez que o index está rodando e está escutando na porta 3000, toda requisição HTTP que acontecer vai ser redirecionada para o router. E aí, aqui em router, nós temos 4 arquivos. Né? O primeiro
que é o router, né, que é o que está sendo inicializado lá, que ele é um arquivo que vai distribuir as nossas rotas conforme seus caminhos para os arquivos interpretadores de rotas aqui, conforme o caminho. Então, para isso, esse nosso objeto router, ele também vem do Framework Express. Nós importamos aqui o Express e importamos o objeto router do Express, armazenamos o seu conteúdo aqui na variável router. Daí então, nesse objeto router, primeiramente, nós importamos e usamos o CORS. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que é CORS agora, mas o CORS é um controle sobre domínios que podem ou não podem executar conforme sua origem. Nós vamos falar isso quando a gente vê client-side. Eu não vou falar o que é CORS agora, mas o que importa é que nós estamos usando isso. O que importa é essas duas estruturas aqui, né? A constante carro routes, né, que nós vamos importar o nosso arquivo, a nossa classe, nosso arquivo de carro routes, e vamos dizer para o nosso roteador que toda chamada que começar com /carro vai ser mandada para o carro routes. E a mesma coisa no plural, para carros routes. Todas as chamadas que começarem com /carros no plural devem ser enviadas para carros routes. Nós vamos ver no conceito de Solid por que essa divisão é importante, né? Em termos de estrutura de código, vai ficar muito mais fácil de dar manutenção no nosso código, né, para frente. Então, esse aqui é o nosso arquivo de rota e vamos ver como que funciona a nossa rota carro routes. Então, aqui em carro routes, aí sim nós temos a nossa porta de entrada, onde nós vamos registrar os métodos HTTP e vamos encaminhar para a camada de serviço tratar as informações e, por fim, vamos devolver ao usuário a informação tratada. A primeira rota é para obter um carro pelo seu nome. Obter o carro, note aqui que também importamos o Framework Express, e importamos a constante carro service, que vai ser a nossa camada de serviço para trabalhar com o carro. Nós já vamos ver ela lá para frente. E guardamos a instância da nossa camada carro service na variável carro service. Então, chegou uma requisição HTTP, por exemplo, /carro /linha, né? Note que no caminho, aqui nós não temos mais o /carro. Por quê? O /carro está na rota principal, né? Ó, tudo que for /carro vem para cá. Então vamos supor, para carro routes. Vamos supor que a nossa requisição foi /carro /linha. Então, /carro, o Express interpretou o início da requisição, jogou para carro routes. /linha caiu aqui nesta regra, onde, quando nós declaramos aqui no Express, no nosso path, um valor inicializado com 2 pontos, significa que esse valor é um parâmetro, ele vai poder ser qualquer coisa. Então, /carro qualquer coisa, na requisição get, né, a requisição que foi feita é do tipo get, vai entrar aqui. E aí, então, nós vamos pegar o valor que veio depois dessa segunda barra, né, e vamos utilizar ele como variável nome, obtendo esse valor do objeto da requisição, rec.params, que são os parâmetros que vieram da requisição, ponto nome,
que é o parâmetro que nós definimos aqui. Então, a variável nome do carro vai ser rec.params.nome, que é o conteúdo que veio através do objeto request. E aí, então, nós vamos dizer que o carro que nós queremos retornar para essa requisição, ele espera o nosso carro service, que é o nosso objeto de serviço, no método getCarro, passando o nome do carro como parâmetro. E aí, então, ele vai responder dizendo que não aconteceu erro e vai responder com a estrutura data, carro e carro, um arquivo JSON, que a gente já vai ver como que essa resposta vai ficar. E caso dê erro, né, essa estrutura está dentro de um bloco try-catch, caso dê erro, nós imprimimos o erro no console do nosso servidor. Para controle de logs, nós vamos ver por que é importante a gente sempre imprimir erro no console do servidor, né, caso a gente esteja depurando alguma informação, algum bug, qualquer coisa que aconteceu, nós vamos procurar nos logs do servidor e nós vamos encontrar todos esses consoles que foram deixados lá para serem analisados. E por fim, caso isso aconteceu, nós vamos ainda responder o JSON, porém dizendo que a propriedade erro vai ser true e nós vamos informar para o usuário qual foi a exceção que aconteceu. Tá? Aqui eu só estou disparando a exceção direta para o usuário, mas essa exceção deveria também ser tratada aqui e retornar para uma mensagem amigável. Também nós vamos ver sobre códigos HTTP, tá, que deveriam ser definidos. Aqui nós estamos passando uma resposta padrão e o código que vai chegar a HTTP é 200 quando encontrou uma requisição ok. Aqui deveria ser enviado um código 500, né, que é para representar um erro do lado do servidor. Mas existem diversos códigos e famílias de código nos protocolos HTTP, como o famoso 404, que é página não encontrada, conteúdo não encontrado. Né? A família 400 é para isso. A família 500 para erros internos, a família 200 para tipos de sucesso, a família 300 para tipos de cache, manutenção de cache, etc. Ou redirecionamentos e tal. Então, as famílias de erros HTTP, né? Por enquanto nós não estamos vendo isso, para simplificar. Então, e aqui na nossa rota de carro, nós temos uma rota mapeada para o GET, temos uma rota mapeada para o POST, ou seja, se for barra carro simplesmente, no tipo POST, HTTP, nós vamos receber o objeto no corpo e também vamos passar lá para a nossa camada de serviço. Temos aqui uma rota delete que não foi implementada, que é justamente uma das coisas que vocês vão fazer como exercício, seguindo a lógica das demais rotas. E sendo assim, vamos ver a nossa camada de serviço. Aliás, antes da gente ver a camada de serviço, eu vou falar rapidamente sobre uma outra coisa que temos aqui no código, que não é tão trivial. JavaScript Node.js é uma linguagem assíncrona, né, no navegador também. JavaScript é assíncrono e JavaScript é monothread. O que significa? Existe apenas um processo na CPU executando um código no Node.js. E este processo ele consegue e alternando o que ele está executando enquanto um determinado processamento não completa. Ele não fica travado esperando. E nós podemos, de forma assíncrona, utilizar promises, que são um formato onde nós solicitamos uma coisa, aguardamos que ela processe e aí então tomamos uma determinada ação. Uma forma enxuta de nós escrevermos uma promise é utilizando as duas palavras-chave async
e await, né? Essa é a forma mais enxuta da gente escrever uma promise em JavaScript. Vou trazer amanhã também mais detalhes sobre promise, mas é importante vocês entenderem que o que está acontecendo aqui. Aqui, o nosso get, ele tem um callback, né, que ele está aguardando uma série de coisas aqui, e quando essas coisas acontecerem, né, ele está aguardando aqui a requisição, quando a requisição acontecer, ele vai invocar a nossa arrow function aqui, passando o objeto request e response, né? Essa aqui é a nossa arrow function, que é um callback para o método get do Express. Então, ao realizar o get, o Express recebeu a requisição get, e ao trabalhar essa requisição, ele fez uma série de processamento lá e armazenou dois objetos, o request e o response. Quando ele terminou de fazer isso, ele vai chamar a nossa função, ou seja, ele vai fazer um callback numa função que nós escrevemos aqui, que é a nossa arrow function que nós estamos passando para a função get. Tá? Isso parece um pouco confuso no começo, mas vocês vão ver como que isso fica mais fácil, né, conforme a prática. Então, nós temos a função get da instância router do Express. Essa função get recebe dois parâmetros. A nossa URL, o nosso trecho, né, a expressão da URL que nós estamos querendo escutar. E caso ela aconteça, nós estamos falando, olha, método get, se por um acaso chegar um barra carro, barra alguma coisa aqui, se chegar, chama essa função aqui para mim. Né? Isso é um fallback. Né? E até para que evite-se o que era muito conhecido em JavaScript no passado como callback hell, ou seja, a função que chama a função, que chama a função, que chama a função, foi feito o conceito de promises para que algumas funções aguardem a execução para que elas continuem. E o conceito de promises também começou a ficar muito verboso, muito confuso. E aí foi criado uma forma de sintetizar isso através do async await. E aí, qual que é a diferença dessa função para uma função arrow function comum que a gente já viu? Esta palavra na frente da função async. Isso diz que esta função que está sendo passada como parâmetro, ela é assíncrona. E quando uma função é assíncrona, quem invocou ela vai estar tendo que esperar uma execução de uma promise. Então, por ser assíncrona, dentro dessa função, nós vamos poder fazer uso da palavra await, que vai esperar uma execução de uma outra função assíncrona. Então, a nossa classe carro service, que nós já vamos ver, ela tem um método getCarro que também é assíncrono. Então, essa nossa função está dizendo que eu quero gravar o conteúdo de carro na variável carro e eu vou esperar para que a nossa camada de serviço obtenha esse carro. O código aqui, essa função vai ficar paradinha aqui, esperando a nossa camada de serviço trazer o carro. Enquanto isso, o processador ele vai continuar execuções do JavaScript, né, saltando execuções conforme possível. Né? Note que isso não é paralelo. Né? O processador salta execuções do script porque ele é monothread. Depois nós vamos ver o conceito de como paralelizar uma aplicação com Node.js, mas a aplicação em si é monothread. Né? E aí então, nossa camada de serviço, depois que ela terminar de processar, ela vai retornar o carro. Caso ocorra algum erro dentro deste processo, né, vai cair no catch aqui e vai explodir a exceção para o usuário.
Então vamos ver como a nossa camada de serviço vai obter esse carro. Aqui na nossa camada de serviço, nós temos uma superclasse Service e mais duas classes. A Carros Service no plural, que não está implementada aqui também, que faz parte do exercício. E a Service, que é a classe Pi, que nós vimos ontem, a superclasse. A superclasse aqui, ela só tem uma propriedade aqui, que é o nome do arquivo que vai ser utilizado. Que vai ser herdado pela subclasse Carro Service, que essa é a nossa classe da camada de serviço, que vai tratar todas as requisições da rota carro. Todas as requisições que chegarem na rota carro vão ser tratadas pela camada de serviço Carro Service. E aí, então, a camada de serviço é que é responsável por chamar a camada de repositório e responder para a camada de rota. Desculpa. Então, aqui, importamos a classe Pi Service, que vai ser usada aqui na declaração da subclasse. Importamos a classe FileRepo, que nós já vamos ver para frente, que é a nossa classe de repositório que vai manipular o arquivo. E importamos a nossa constante da aula passada, que é o objeto carro automático, para que a gente estruture carro automático. Ele é o nosso model carro automático da aula passada, sem nenhuma modificação, tá? Isso também é o exercício para vocês modificarem, né, na aula passada, e essa modificação deve refletir aqui. É a nossa classe carro automático que estende veículo, da mesma forma que na aula passada, eles são os nossos models. Então, aqui em serviço, temos o import dessas classes aqui como constantes. Aí o nosso construtor, né, como nós falamos na aula passada, vai chamar super, que vai executar o construtor da classe Pi. E tem uma propriedade aqui, file, que é o nosso repositório de arquivos. É uma instância da nossa classe FileRep. Aí então, essa classe de serviço, ela tem um método assíncrono aqui, getCarro, que foi o que a rota estava chamando lá, e ela recebe como parâmetro o nome do carro. Então, quando ela recebe o nome do carro, ela vai pesquisar esse nome do carro dentro de um arquivo. Por quê? Ontem nós percebemos que nós estávamos gravando a lista de carros na memória. E quando a gente desligava e subia o servidor, essa informação sumia. Hoje, para que isso não aconteça, nós vamos gravar os carros num arquivo. E, ao subir o servidor, nós vamos recuperar o carro desse arquivo. E esse vai ser um arquivo JSON. Na vida real, isso também não vai acontecer. Nós também não vamos usar esse formato. Por quê? Escrever e ler um arquivo único por várias requisições simultâneas, além de poder corromper o arquivo, é muito simples de se perder informações na concorrência da leitura e da escrita, né? São várias requisições simultâneas, lendo e escrevendo no mesmo arquivo, e esse arquivo vai perder informações. Para isso a gente usa o banco de dados para fazer esse tipo de operação. Mas aqui, para um exemplo didático, nós vamos usar um arquivo JSON como se fosse um banco de dados, e nós vamos ler e gravar informações nele. Depois nós vamos transformar isso em banco de dados, obviamente. Então aqui nós obtemos o arquivo. Nota que o fato de obter arquivo, como ele vai fazer uma leitura de disco, ele também é assíncrono, e também tem o await aqui. E é isso que faz que o nosso método getCarro precise ser assíncrono também. Então ele vai pegar o arquivo,
Aí, uma vez que ele obteve o arquivo, o nosso arquivo de carros ele é composto por uma lista de objetos do tipo carro. Aí ele vai filtrar e vai ver se algum dos carros, através dessa nossa arrow function, tem o nome igual ao nome que foi passado aqui como parâmetro para o getCarro. Caso tenha, carro filtro responda uma lista maior que zero, nós retornamos o carro filtrado da posição zero. Caso não tenha, nós vamos retornar nulo, ou seja, não achamos carro nenhum. E caso esse processo dê algum erro, nós vamos imprimir o erro no console e arremessar a exceção para cima. O que isso significa? O erro daqui vai ser capturado pelo try-catch aqui da rota. Se eu arremessar aquela exceção, ele vai cair nesse catch aqui da nossa camada anterior da nossa rota, que vai responder para o usuário que aconteceu o erro. Né? Esse é o conceito de arremessar. Quando dentro de um catch a gente tem um throw, significa que ele está arremessando para cima essa exceção. Então ele arremessou e caiu na camada anterior. Então, temos aqui a nossa camada de serviço. Né? E essa nossa camada de serviço, ela fez uso da nossa camada de repositório para obter dados de um arquivo. E aqui, né, na nossa camada de serviço, vocês vão ver que nós temos outros métodos. Temos o post carro, que ele serve para, assim como na aula passada, criar um novo modelo de carro, um novo objeto de carro automático, definir as propriedades que chegaram no corpo da requisição e mandar gravar esse carro no arquivo. E temos aqui no serviço o delete carro, que tem o objetivo de deletar um carro do arquivo. O delete carro ele está incompleto porque ele não tem a rota. Para ele funcionar, lembre-se que é preciso escrever a rota dele, que vocês vão escrever. Mas o serviço dele aqui já está escrito aqui. E por fim, né, a nossa camada de repositório, nós temos aqui o file repo, que é a nossa classe que vai ser responsável por manipular os arquivos. Então, file repo tem o seu construtor indicando que o caminho dos arquivos vai ser esta variável do node underline underline de ela é padrão do Node.js e ela vai representar o caminho do disco aonde esse servidor está sendo executado, mais ponto barra, falando volte um nível e ache a pasta files. Então aqui no nosso código fonte do nosso servidor que vai estar executando, né, o dirname vai ser todo o meu disco até chegar em aula 15, mais, a partir daqui, né, mais, aliás, a partir de repositório, mais volta um nível, acha a pasta file, e aqui é que vai ficar o arquivo para ser lido e gravado. E aí aqui o nosso repo tem dois métodos. O método para salvar o arquivo e o método para ler o arquivo. E aí ele vai usar o FS Promises, que é um recurso do FS, do File System, do próprio Node.js, que vai escrever um arquivo, dado um determinado caminho e um nome. E aqui ele vai transformar um dado recebido em texto para poder ser escrito no arquivo. E a outra coisa é o contrário, onde nós vamos ler, né, dado esse nosso caminho fixo, o nome do arquivo. Nós vamos ler. Caso não tenha nada para ler, ele por padrão vai retornar uma lista vazia de carros, para que não estoure o nosso código por estar vazio e não tenha que fazer esse tratamento nas outras camadas.
cada camada tem a sua responsabilidade, e parseia de texto transformando em JSON, depois que ele lê, porque o arquivo carros.json nada mais é que um texto. Né? Quando esse texto é lido, ele vai virar JSON na hora que a gente fizer o parseamento. Então, este é o arquivo que está sendo gerado aqui. E aqui no nosso repositório, então, a gente tem o método de escrita e de leitura desse arquivo. Então, com isso, a gente completa a estrutura do nosso código da aula de ontem com este pattern aqui, aonde nós separamos em camadas as responsabilidades do código para que fique mais claro, através das responsabilidades de cada classe, o que cada uma delas vai fazer em cada step aí de uma requisição. Então, para a gente ver isso acontecendo, eu vou executar aqui o servidor. Ah, não vou executar assim não. Para facilitar a vida, tá, de vocês, e a minha também, eu criei aqui no Visual Code um arquivo de propriedade que permite com que a gente debugue este código, tá? Então vocês vão poder rodar usando run start debugging. Então, aqui ele vai vir para o debug console. E aí ele está executando o nosso Node.js, index.js no modo debug. O que o modo debug significa? Significa que nós vamos poder usar breakpoints no nosso código para a gente parar a requisição e acompanhar step a step aí o que está acontecendo, né, para ficar fácil de debugar. Então, vamos pôr aqui uma rota, vamos pôr um breakpoint aqui, e o breakpoint vai poder ser colocado em qualquer parte do código para que vocês possam ver o que está acontecendo até aquele momento. Então, eu vou pôr um breakpoint aqui, ó, antes de ir para a camada de serviço. Vou pôr outro breakpoint aqui depois que ele saiu da camada de serviço e vou pôr um breakpoint aqui para caso aconteça algum erro. Colocar o breakpoint é simplesmente clicar aqui antes da linha, tá? E ele vai ficar com essa bolinha vermelha. Como o nosso código está executando no modo debug, ao acontecer a requisição de post no nosso carro, ele vai parar nesses breakpoints. Então, vamos fazer a chamada para... Deixa eu deixar isso aqui. Então, vamos fazer uma chamada de post. É a mesma chamada de ontem, tá? Nós vamos fazer um post em barra carro. Vamos passar aqui no body da chamada. Vamos passar um outro carro aqui, por exemplo, Corsa, GM, preto. Vamos passar no nosso post. Vamos enviar. Daí o que aconteceu? Ó? Ele parou aqui no breakpoint. Então aqui nós podemos observar que o conteúdo da variável carro body veio preenchido aqui, ó, um JSON com nome Corsa, marca GM e cor preto. E aí então ele está parado aqui. Eu vou liberar o breakpoint clicando neste símbolo aqui de continue e ele vai fazer tudo lá dentro do serviço.
fez tudo dentro da camada de serviço, e aí ele parou nesse breakpoint aqui. Esse breakpoint aqui é antes de responder para o usuário, então note que como ele está parado aqui, ó, o Postman ainda está aguardando a resposta, ó, porque ele está parado ali no momento de responder. Então eu vou liberar aqui para ele responder. Respondeu. E pronto. Esse aqui é o conteúdo da nossa resposta, ó. Erro falso, não teve erro. Data e o conteúdo do carro que foi salvo. Corsa, GM, e note que, assim como ontem, né, nossa camada, no nosso objeto de carro, ao inserir o carro e devolver ele no formato JSON, ele já coloca as outras propriedades, né, que vocês modificaram na aula de ontem, vocês modificam nessa daqui também. Então, nós cadastramos um novo carro. Daí então, vou tirar esses breakpoints daqui. Nós cadastramos esse carro, acabamos de cadastrar o Corsa, e vamos ver que este arquivo ficou salvo aqui em files no arquivo carros.json. Então nós podemos ver aqui, ó, nós temos um carro Uno, temos um carro linha, e temos agora aqui, dentro desse arquivo, um carro Corsa. Então, e aqui a gente imprimiu no console aqui a requisição que chegou. Vamos cadastrar mais um carro aqui. Vamos trocar por Vectra, vermelho, também da GM. Vamos mandar essa requisição. Também cadastrou com sucesso. E vemos aqui no nosso arquivo JSON que apareceu agora aqui o Vectra automático. Está aqui no nosso arquivo. Faltou a gente colocar na escrita do arquivo a cor. Provavelmente esta propriedade não está mapeada lá. Também é um bom exercício, debugar porque ele não gravou a cor no arquivo. Se ele não gravou a cor no arquivo, vocês vão começar a debugar a partir do momento que o serviço escreve um carro no arquivo. O que ele escreve no arquivo quando ele está salvando? Visto que o objeto carro tem cor. Isso está mapeado aqui. Mas, quando ele faz um push, ele utiliza o carro.toJ. Então, vamos ver o método toJSON de carro. E está aqui o problema. O método toJSON de carro não possui a propriedade cor. Então, nosso objeto, quando ele foi transformado em JSON para ser salvo, o arquivo salvo não tem cor. Então, é um bom ponto aí para também corrigir o código da aula 15. E aí, então, eu vou parar esse servidor. O servidor está parado. Porém, como eu armazenei as informações dentro de um arquivo, o arquivo está salvo aqui no disco. Então, eu vou subir o servidor novamente com o Start Debug. Vocês vão poder rodar esse servidor, tá? Baixando o código no Visual Code com Start Debug ou Start sem debug, tá? Usem sempre o Start Debug porque vocês podem pôr breakpoint para estudar e ver o que está acontecendo em cada fase aí do código. Então vamos rodar aqui com Start Debug. E, diferente da aula passada que a gente estava gravando o carro em memória, nós podemos aqui chamar a rota de obter um carro. Note, é exercício também, eu não fiz. Todas as rotas de obter carros, obter a listagem inteira de carros. Essa é uma proposta de exercício que vocês vão fazer, que é escrever a rota carros no plural. Mas na rota carro no singular, a gente fez aqui
a rota de get que obtém um carro por nome. Então eu vou chamar a rota de get aqui e vou passar aqui, por exemplo, barra linha. Vou enviar. E ele me trouxe aqui o carro linha da marca Fiat. Vamos supor aqui que eu quero pesquisar o carro Vectra. Vou pesquisar e ele me trouxe aqui o carro Vectra da marca GM e tal. Então, como esses dados agora foram armazenados num arquivo, ao parar e subir o servidor, esses dados não foram perdidos e o nosso back-end aqui, nosso servidor está armazenando e manipulando dados. Na vida real, ninguém escreve e lê dados de um único arquivo para controlar todo um back-end. Nós fazemos uso de softwares que são estruturados para isso, né, que tem quantidade de conectores, transacionam, fazem rollback, fazem backup, etc. São os bancos de dados. Porém, existem diversos tipos de banco de dados para que a gente faça esse papel aqui que nós fizemos no nosso software de escrever e de ler o arquivo. E o primeiro banco de dados que nós vamos conhecer vai ser o banco de dados do Firebase, do Google, que ele lê e escreve no formato JSON. Né? Então vai ficar muito mais fácil da gente entender. Né? Eles são bancos chamados NoSQL, né? Que são bancos não relacionais, e eles vão armazenar em par valor do tipo JSON. Esse vai ser o primeiro banco de dados que nós vamos começar a ver. E é muito bom que eles existam. Antigamente, os bancos eram relacionais e utilizava-se o SQL, uma outra linguagem, para que você manipule essas informações. E hoje nós temos as duas opções. O banco relacional, para quando é necessário um banco relacional, e o banco não relacional, para a maioria dos casos aí. E então, como proposta para hoje, nós temos aqui completar o método delete, que vocês viram que está vazio, completar as rotas do serviço carros, no plural, que é para obter todos os carros, completar também as funcionalidades propostas na aula passada dentro da aula 15. Podem também, como um plus, aí, colocar dentro do arquivo de carros a cor do carro que está cadastrado aqui, que a gente não salvou. Dúvidas? Leandro, você comentou 2 livros, vai escritura limpa e qual é o outro? Código limpo. Obrigado. Essa é só a versão deles em português, tá? Mas para quem souber inglês e quiser ler o original, né, é o Clean Code. E esses livros eles são importantes porque eles vão tocar sobre convenções, design pattern, SOLID, etc. Né? Por quê? Existem muitas formas da gente escrever o código. Né? Só que existe a forma que sua equipe vai entender com facilidade e vai ter velocidade, e vai ter a forma de que você vai fazer seu coleguinha chorar porque ele não consegue entender seu código, e nem seu eu do futuro. Na verdade, seu eu do futuro sempre vai xingar seu eu do passado em relação ao código. Tá? Ele vai falar, como? Por que você fez isso? Por que você escreveu dessa forma? Agora ninguém mais entende esse código. Né? Para que isso não aconteça, né? Porque seu eu do futuro nem sempre fique bravo com seu eu do passado, ler arquitetura limpa e código limpo é muito importante. Né? Sua equipe agradece, porque... E o seu sistema também agradece, porque você vai conseguir fazer novas features, você vai debugar erros, vai diminuir muito a quantidade de erros no seu software, né? Escrevendo um código limpo.
Mais alguma dúvida? Então, por hoje é só, pessoal. Obrigado pela presença. E a gente vai seguir no nosso back-end, começando a olhar para banco de dados, né? E mais conceitos de pattern e solid nas próximas aulas, para a gente continuar evoluindo aqui o nosso back-end. A primeira cloud que nós vamos ver para executar isso vai ser o Firebase, tá? E eu vou passar para vocês as informações de como nós criamos uma conta gratuita no Firebase e vamos fazer uso aí da camada de servers, banco de dados e etc. que o Firebase nos disponibiliza. Então, até amanhã. Obrigado pela presença a todos.